Graça e paz a todos os nossos amigos, ouvintes, inscritos no canal Evangelho da Hora. Obrigado por nos assistir. Hoje traremos um estudo, uma devocional sobre o chamado cristão. O termo que pela primeira vez surgiu, biblicamente expresso em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Quando nós somos chamados cristãos, isto é uma honra. O tema é este, a honra de ser cristão. Isso é mais que um título, porém é uma identidade que reflete a nossa conexão com Cristo e nosso compromisso com a sua obra. O compromisso de imitarmos a Cristo, de respondermos aos incrédulos com sabedoria, também o compromisso de sermos uma comunidade madura para o reino de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, diz: E quando Barnabé encontrou Saulo, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, eles se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Portanto, em primeiro lugar, o cristão, ele tem a Cristo como padrão a ser imitado. A palavra cristão, no original grego, significa pequenos cristos, ou imitadores de Cristos. Então, a primeira definição que podemos ter para esse termo é que o cristão ele tem que ter Cristo como alvo, como padrão, como objetivo a alcançar, imitando-o. Em 1 Coríntios 11, 1, Paulo nos exorta: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém. Portanto, ser cristão significa ter Jesus como o nosso exemplo supremo para as nossas vidas, o alvo supremo para a nossa vida. Ele é o exemplo de amor, de obediência, e como imitadores de Cristo, nós somos chamados a amar os nossos inimigos, a interceder por aqueles que nos perseguem, a viver em santidade, seguindo o exemplo da santidade de Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida. Somos chamados a servir uns aos outros, com um coração humilde e altruísta. Cristo deve ser o centro, o padrão da medida do cristão. Amém? Em segundo lugar, o cristão deve responder aos incrédulos apologeticamente. Nós temos que ser apologistas. O cristão, ele tem que ser apologista, porque ele vai ser criticado, porque ele vai ser desprezado, porque ele vai ser zombado. Então ele tem que responder. Quando lá em Antioquia chamaram Paulo e Barnabé, de cristãos, e a igreja de cristãos, eles estavam trazendo um termo chulo. A ideia era xingar: olha os cristãos, olha os pequenos cristos, olha os que imitam a Cristo. Esse termo era com a intenção de xingar, de zombar, de duvidar. Por isso nós temos que ser apologistas, que dizer, o nome cristão não é um nome chulo, o nome cristão não é um nome qualquer que devemos desprezar, mas é um nome digno, é um nome que nós temos que defender e provar o valor de ser cristão. Temos que ser apologistas. Em 1 Pedro 3,15 diz: estais sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, isto com mansidão e amor. Essa é a essência da apologética cristã, para defendermos a fé cristã com amor e respeito, mas também com conhecimento e com convicção. Tem muita gente que faz uma defesa, alguns advogados, de alguém que faz tudo de errado, mas eles fazem uma defesa com tanta vontade, com tanta convicção, é inocente, Às vezes uma ideia, uma ideologia pagã, mundana, é defendido com tanta vontade, com tanta força, e às vezes nós cristãos não temos a mesma convicção para defendermos a verdade. E temos que ter essa convicção, essa determinação, essa ousadia de defendermos, somos cristãos, e mostrarmos a razão de assim ser. Amém?
Devemos conhecer as Escrituras e compreender nossa fé para apresentar respostas claras e fundamentadas. Fundamentadas, não é apenas argumentos perdidos, mas argumentos bíblicos, argumentos históricos, argumentos científicos, argumentos arqueológicos e todo tipo de argumentações que nós pudermos termos, possuirmos, conhecermos, devemos usá-los cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Devemos ser testemunhas vivas na prática, no dia a dia, demonstrando atitudes e verdade do Evangelho. Assim nós estaremos também defendendo, respondendo a quem acusar, a quem quer zombar ou tirar a dignidade do termo cristão. Portanto, devemos depender totalmente do Espírito Santo que nos dirige, que nos guia, que nos capacita para falarmos a verdade com poder, unção e sabedoria. Precisamos responder apologeticamente. Isso não é apenas argumentar, não é apenas falar bonito, não, mas é ter estruturas, para dialogar com o poder que o Espírito Santo nos dá, demonstrando através da nossa vida, do testemunho, que a nossa fé é real e é transformadora. E em terceiro lugar, o cristão deve ser uma comunidade que cresce em números, conquistando almas perdidas. A igreja primitiva, em Atos, nos dá um exemplo poderoso de como o cristão deve viver em comunidade. Em Atos 2:47, nós temos um exemplo, tinham tudo em comum. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Deus nos chamou para sermos pescadores de almas. Deus nos chamou para o ID. Deus nos chamou para que, através da palavra, do poder de Deus, da missão e da comissão, a gente pudesse ver a obra do Senhor crescer. Alguns desistem, alguns caem, alguns tropeçam, mas a gente não pode nunca esmorecer e nunca deixar de cumprir o chamado que o Senhor fez para as nossas vidas. Amém? Portanto, para crescer como comunidade, como eclésia do Senhor, como família do Senhor, devemos ser unidos, cuidando uns dos outros em amor e compaixão. Devemos evangelizar, alcançando aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Devemos confiar que é o Senhor quem acrescenta. Somos apenas instrumentos em suas mãos. Devemos também ser uma comunidade cristã vibrante e amorosa que possam atrair pessoas, como diz o texto, e caíam na simpatia do povo. Que nós sejamos pessoas que caiam na simpatia do povo. Que a igreja seja uma comunidade que caia na simpatia do povo, porque assim a obra do Senhor vai crescer ainda mais. Isto é ser cristão. Para concluir, devemos dizer que ser cristão é uma honra. Sim, é uma honra, é um prazer, é um privilégio muito grande nós sermos cristãos. Devemos, portanto, agora nos comprometermos em imitar a Cristo, em defender a nossa fé apologeticamente, com amor, mas também devemos aprender a viver em comunidade e atrair mais pessoas para que o Senhor possa nos fazer encontrar com eles nos tabernáculos eternos. A paz do Senhor para você, que você tenha a honra e dizer, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou um imitador de Cristo. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus e a paz do Senhor seja sobre todos os cristãos no nome de Jesus. Amém.